Episódio 41, página 202 do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Reconhecendo o espaço interior. É provável que o espaço entre os pensamentos já esteja surgindo de vez em quando na nossa vida e talvez nem estejamos cientes disso. Uma consciência que é fortemente atraída pelas experiências e condicionada a se identificar apenas com a forma, isso é, a consciência dos objetos, considera a princípio quase impossível perceber o espaço entre esses pensamentos. Em última análise, isso quer dizer que não conseguimos nos tornar conscientes de nós mesmos porque estamos sempre conscientes de outra coisa qualquer. Permanecemos distraídos pela forma de modo permanente. Até mesmo quando parecemos estar conscientes de nós mesmos, acabamos nos transformando num objeto, numa forma de pensamento. Assim, aquilo de que temos consciência não corresponde a nós, é apenas um pensamento. Quando ouvimos falar de espaço interior, pode ser que comecemos a buscá-lo. No entanto, se fizermos isso como se estivéssemos procurando um objeto ou uma experiência, não teremos sucesso. Esse é o dilema de todos aqueles que estão tentando alcançar a compreensão espiritual ou iluminação. Por isso, Jesus disse: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Nem se dirá, ei-lo aqui, ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus... Não entendi, peraí. Por isso, Jesus disse: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Nem se dirá, ei-lo aqui, ou ei-lo aqui. É a mesma coisa, né? Ah, tá. Ou se dirá, desculpa, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Nem se dirá, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está dentro de vós. Se não gastamos todo o nosso tempo com descontentamento, preocupação, ansiedade, depressão, desespero, nem nos deixamos consumir por outros estados negativos, se temos a capacidade de desfrutar as coisas simples, como ouvir o som da chuva ou do vento, se conseguimos ver a beleza das nuvens passando pelo céu, se temos condições de ficar sozinhos de tempos em tempos, sem nos sentir solitários nem carentes do estímulo mental de um entretenimento, se somos capazes de nos ver tratando um estranho com uma bondade sincera, sem esperar nada em troca, isso significa que se abriu um espaço. Não importa que seja curto, no fluxo incessante de pensamentos que é a mente humana. Quando isso acontece, experimentamos uma sensação de bem-estar, de paz viva, ainda que sutil. A intensidade pode variar de um sentimento quase imperceptível de contentamento em segundo plano, ao que os antigos sábios da Índia chamavam de Ananda, a alegria do ser. Como fomos condicionados a prestar atenção apenas na forma, provavelmente não temos consciência dela, a não ser de modo indireto. Por exemplo, existe um elemento comum na capacidade de vermos a beleza, de valorizarmos as coisas simples, de gostarmos de ficar sozinhos e de nos relacionarmos com as pessoas com benevolência. Esse elemento comum é um sentimento de contentamento, de paz e de vivacidade, que é o pano de fundo invisível sem o qual essas experiências não seriam possíveis. Eu vou repetir de novo, porque eu achei que eu mesma não absorvi o suficiente. É o seguinte: como fomos condicionados a prestar atenção apenas na forma, nos objetos, nas coisas externas, materiais, provavelmente não temos consciência dela, a não ser de modo indireto, da Ananda, da alegria do ser. Por exemplo, existe um elemento comum na capacidade de vermos a beleza, de valorizarmos as coisas simples, de gostarmos de ficar sozinhos e de nos relacionarmos com as pessoas com benevolência, com verdade, com interesse genuíno. Esse elemento comum é um sentimento de contentamento, de paz e de vivacidade, que é o pano de fundo invisível sem o qual essas experiências não seriam possíveis. Sempre que você detectar a beleza, a amabilidade, o reconhecimento do que existe de bom nas coisas simples da sua vida, procure pelo pano de fundo de tudo isso, dentro de si mesmo.
Se você não tivesse esse pano de fundo dentro de você mesmo, você não conseguiria enxergar essa beleza. Essas coisas simples, sutis. Mas não busque esse segundo plano como se estivesse tentando encontrar alguma coisa. Você não conseguirá identificá-lo com precisão e dizer, agora eu o tenho. Também não poderá prendê-lo com a mente e defini-lo de algum jeito. Ele é como o céu sem nuvens. Não tem forma. É espaço. É silêncio. Ele é como o céu sem nuvens. Não tem forma. É espaço. É silêncio. A doçura do ser, e infinitamente mais do que essas palavras, que podem apenas sugerir o que ele é. Quando você for capaz de senti-lo diretamente em seu interior, ele se aprofundará. Então, toda vez que você valorizar algo simples, um som, uma imagem, um toque, nos momentos em que vir a beleza e sempre que tiver um sentimento de benevolência em relação ao outro, sentirá a amplitude interior que é a fonte e o pano de fundo dessas vivências. É o espaço. É desse espaço que ele está falando. Ao longo dos séculos, muitos poetas e sábios observaram que a verdadeira felicidade, eu a chamo de a alegria do ser, é encontrada nas coisas simples, aparentemente comuns. A maioria das pessoas, na sua busca incansável por algo importante que possa acontecer na sua vida, costuma não prestar atenção no que é insignificante, que pode não ser insignificante de maneira nenhuma. O filósofo Nietzsche, num raro momento de silêncio profundo, escreveu: como é preciso pouco para a felicidade. A menor coisa, precisamente a mais suave, a mais leve, o farfalhar de um lagarto, um sopro, um psiu, um olhar de relance, é o pouco que faz a melhor felicidade. Silêncio. Silêncio para escutar essa felicidade. É tão sutil que a gente não pode agarrar, a gente só consegue sentir quando a gente encontra essa beleza nas coisas simples, quando a gente está em estado de presença, quando a gente se conecta verdadeiramente com alguém. Para pensar nos momentos que você sentiu que você estava realmente conectado com alguém. Tem algo ali. Tem uma suspensão. Pode ser tanto com uma pessoa, uma relação afetiva, pode ser com um bebê. Quando você pega um bebê, olha pra ele, algo. Quando ele olha pra você, você olha pra ele, algo ali acontece. É disso que ele tá falando. É muito sutil. É muito sutil. Por que a menor coisa faz a melhor felicidade? Porque a verdadeira felicidade não é causada nem pela coisa, nem pelo acontecimento, embora seja assim que pareça a princípio. Ambos são tão sutis, tão pouco perceptíveis, que ocupam apenas uma pequena parte da nossa consciência. O resto é espaço interior, a consciência propriamente dita, não obstruída pela forma. A consciência do espaço interior e quem nós somos em nossa essência são a mesma e uma só coisa. A consciência do espaço interior e quem nós somos em nossa essência são a mesma e uma só coisa. Em outras palavras, a forma das pequenas coisas deixa lugar para o espaço interior. E dele, que é a própria consciência não condicionada, emana a verdadeira felicidade, a alegria do ser. Para estarmos conscientes daquilo que é pequeno e suave, precisamos, porém, permanecer silenciosos em nosso interior. Isso requer um alto grau de atenção. Aquiete-se, olhe, ouça, esteja presente. Essa é outra maneira de encontrar o espaço interior. Torne-se consciente de estar consciente. Diga ou pense, eu sou, e não acrescente mais nada. Tome consciência do silêncio que acompanha o eu sou. Eu sou. Sinta sua presença, que é o puro estado de ser, despojado de qualquer coisa, despido, revelado. Não há nada que a afete, nem a juventude, nem a velhice, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a bondade, nem a maldade, nem quaisquer outros atributos. Ela, a consciência,
é o amplo útero de toda a criação, de todas as formas. É por isso que é nesse espaço vazio, sem forma, silencioso da consciência, é daí que nasce tudo. Ele está falando que ela é o amplo útero de toda a criação, de todas as formas. É nesse espaço de consciência, nesse espaço vazio que é a consciência, de onde se origina tudo. É daí que tudo se origina. E é por isso que quando a gente quer criar, manifestar alguma coisa, a gente precisa acessar esse lugar. Na verdade, a gente já mora dentro dele, ele já é a gente, mas a gente precisa estar consciente dessa consciência, pra gente de fato conseguir, de uma maneira muito genuína, com muita verdade, colocar o que a gente quer no mundo, existir da maneira que a gente quer, se alinhar com a nossa verdade e não com o que pedem da gente. Para onde eu tenho que ir? O que eu quero fazer? É essa consciência que mostra esse caminho. E só quando eu tô consciente dela, quando eu consigo escutar ela, eu realmente me alinho nesse caminho, independente do que pedem que eu seja, independente do que me cobrem. É outra maneira de viver, é outra maneira de existir. Próximo tópico. Você consegue ouvir o córrego na montanha? Um mestre zen estava caminhando em silêncio com um dos seus discípulos por uma trilha na montanha. Quando chegaram a um velho pé de cedro, eles se sentaram embaixo dessa árvore e fizeram uma refeição simples, com apenas um pouco de arroz e hortaliças. Após a refeição, o discípulo, um jovem monge que ainda não descobrira a chave para o mistério do zen, rompeu o silêncio perguntando ao mestre: Mestre, como faço para entrar no zen? Ele estava, é claro, perguntando como entrar no estado de consciência, que é conhecido como zen. O mestre permaneceu em silêncio. O discípulo esperou ansiosamente por uma resposta por quase 5 minutos. Ele estava prestes a fazer outra pergunta quando o mestre falou de repente: Está ouvindo o som daquele córrego na montanha? O discípulo não tinha notado nenhum córrego na montanha. Estivera mais preocupado em pensar sobre o significado do zen. Agora, enquanto começava a escutar o som, sua mente ruidosa se acalmou. A princípio ele não ouviu nada. Depois, seu pensamento deu lugar a um estado de alerta mais intenso e, de repente, ele ouviu um murmúrio quase imperceptível de um córrego a longa distância. Sim, consigo ouvir agora, confirmou. O mestre ergueu um dedo e, com um olhar que de alguma maneira era ao mesmo tempo feroz e gentil, complementou: Entre no zen por aí. O discípulo ficou perplexo. Era seu primeiro satori, um lampejo de iluminação. Ele sabia o que o zen era sem saber o que era aquilo que ele sabia. Eles prosseguiram na sua jornada em silêncio. O discípulo estava impressionado com a manifestação da vida no mundo à sua volta. Sentia tudo como se fosse pela primeira vez. Pouco a pouco, porém, começou a pensar de novo. O silêncio alerta voltou a ser encoberto pelo ruído mental. E não demorou muito tempo para que ele fizesse outra pergunta. Mestre, estive pensando. O que o senhor teria dito se eu não tivesse sido capaz de ouvir o córrego? O mestre parou, olhou para ele, ergueu o dedo e disse: Entre no zen por aí. É muito maravilhoso, porque não existe um caminho único, né? Na verdade, o caminho para cada um vai ser único. O caminho para cada um é único, então não existe um caminho único para todo mundo. Entre no zen por aí. O que quer que a sua consciência te traga, o caminho para onde a sua consciência te leve, entre no zen por aí. Só de você se alinhar com você mesmo, se conectar, fechar o olho, a gente, né? Fazer isso. Escutar os nossos próprios sons, os nossos próprios ruídos também, é estar consciente disso. Entre no zen por aí. Qualquer caminho pode ser um caminho pra gente entrar no zen. E colocar a intenção de qualquer que seja a intenção. Me veio a minha intenção, né? Eu falei aqui um dia desses que a minha intenção com essa leitura era terminar a leitura desse livro com o meu ego um pouco menor.
pode ser um bom caminho para entrar no Zen. Tipo, eu perceber cada vez que o meu ego se manifesta, grita, fala comigo, eu posso entrar no Zen por aí também. Só de eu estar consciente disso e falar, interessante, olha o ego, entre no Zen por aí. Ou seja, qualquer coisa que a nossa consciência apontar pra gente, qualquer consciência do que estiver acontecendo, passando pela gente, pode ser um bom caminho para entrar no Zen. E entrar no Zen não é exatamente se iluminar, é expandir um pouquinho, é estar um pouquinho mais presente. Isso já é entrar no Zen. Até porque é o que ele entrou naquele momento, depois ele saiu de novo. Ficou pensando em outra pergunta. Então, não é definitivo. A gente vai tocar esse lugar, esse estado de consciência e vai esquecer. E aí a gente vai se lembra de novo. É assim, né, que a coisa flui. A ação correta. O ego pergunta: como posso fazer com que essa situação satisfaça minhas necessidades? Ou como posso chegar a uma situação que venha a atender minhas necessidades? A presença é um estado de grande amplitude interna. Quando estamos presentes, perguntamos: como devo responder às necessidades dessa situação, deste momento? Na verdade, nem sequer precisamos fazer essa pergunta. Estamos em silêncio, atentos, abertos ao que é. Trazemos uma nova dimensão à situação: espaço. Então, observamos e escutamos. Assim nos tornamos um com a situação. Sempre que, em vez de reagirmos a uma circunstância, nos fundimos a ela, a solução surge da própria circunstância. Sempre que, em vez de reagirmos a uma circunstância, nos fundimos a ela, a solução surge da própria circunstância. Não reagir, não negar, aceitar tudo que vier. Todos esses ensinamentos que ele já deu aqui pra gente. Todas as historinhas que ele contou, né, falando. É mesmo? Eu não me lembro mais as historinhas agora, mas todas falam sobre isso, sobre a gente não reagir a nada, nenhum acontecimento, não reagir com o ego, né? A gente simplesmente tá em estado de presença, independente do que aconteça. Entender que qualquer acontecimento, qualquer forma, qualquer fator externo é circunstancial e ele vai passar, é temporário. Isso também vai passar. Na verdade, não somos nós, a pessoa, que estamos olhando e escutando, mas o silêncio alerta em si. Então, se a ação é possível ou necessária, a executamos, ou, mais exatamente, a ação correta acontece por nosso intermédio. A ação correta é aquela que é adequada para o todo. Quando ela é consumada, o silêncio alerta e amplo permanece. Ninguém levanta os braços num gesto de triunfo, gritando um desafiador: é isso aí! Nem dizendo: olhem, eu consegui! Toda criatividade surge da amplitude interior. Depois que a criação acontece e alguma coisa toma forma, precisamos ficar vigilantes para que as noções de eu e meu não apareçam. Se nos atribuirmos o crédito pelo que conseguimos fazer, é porque o ego está de volta e o amplo espaço tornou-se obscurecido. Olha isso. Quando a gente cria alguma coisa, a gente fica vaidoso por aquilo que a gente criou. Toda a criatividade surge da amplitude interior, desse estado de presença, desse silêncio. Depois que a criação acontece e alguma coisa toma forma, a gente precisa ficar vigilante para que as noções de eu e meu não apareçam. Tipo assim, eu que fiz isso, olha o que eu fiz. Se a gente se atribuir crédito a nós mesmos pelo que a gente conseguiu fazer, é porque o ego está de volta e o amplo espaço que a gente tinha conquistado tornou-se obscurecido. Aí o que a gente faz? A gente se lembra, entendi, olha o ego. E a gente volta para esse espaço. Obrigada pela companhia, até amanhã.